Aleluia. Não vamos perder o ambiente não, né? Amém, Mauro? Vem cá, Mauro. Não vamos perder esse ambiente para depois a gente dar os avisos no final. Vamos aproveitar e desfrutar do ambiente. Nós preparamos um ambiente para a profecia, amém, irmãos? A palavra de Deus é a verdadeira e a profecia necessária para as nossas vidas, amém? Quantos estão sentindo a presença do Senhor no nosso meio? Esse ambiente é o ambiente onde os anjos reconhecem, né? Céus e terra, há uma convergência onde é palpável, né? Oh, aleluia, glória a Jesus. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida do Mauro. Obrigado por essa semente que o Senhor depositou no nosso meio. Nós abençoamos que ele venha, Senhor, colher 100 por 1, tudo aquilo que ele plantou no teu reino. Pai, em nome de Jesus, e à medida que ele estiver ministrando, nos abençoando, libera toda sorte de bênção sobre o seu filho, Senhor. Porque é dando que se recebe, diz a tua palavra. Nós o abençoamos, porque temos visto o Senhor fazer coisas maravilhosas. E será assim também na vida do seu filho. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, amém? E a presença de Deus não tem nada a ver com você senti-la ou não. Parece estranho, né? A presença de Deus você não sente, você sabe. Você sabe que ela está. Tanto é que tem dia que tu sente, tem dia que você não sente. O problema de sentir a presença de Deus tem a ver com você, com o teu sentimento, com a tua emoção, com a tua vida. Tanto é que tem vezes que você sente, né? Você chora, você... Estou sentindo, e tem dia que você não está sentindo, mas nem por isso ela deixa de estar. Então eu posso afirmar que a presença de Deus está aqui nesse lugar. Amém? E por causa disso, amém, esse aqui a gente fica mais solto. Por causa da presença de Deus, eu vou pedir que você dê atenção, que você não se disperse. A gente está sem ar, né? Então fica mais calor. Tá? E há 2 meses Deus tem ministrado essa palavra. É uma palavra muito rápida, tá? Eu poderia assistir ela de um pé só com uma melancia em cada mão, de tão rápido que vai ser. Mas eu queria que você desse toda atenção, porque essa palavra Deus tem me dado já há 2 meses. E eu estava lá, Senhor, como Deus está ministrando no meu coração, como a igreja precisa entender essas coisas. E eu, assim, sabe, empolgado. E ontem à tarde, o pastor Rodrigo, Mauro, dá para tu ministrar alguma coisa amanhã? Aí eu falei, tá prontinho. Porque Deus já estava me dando, entendeu? E eu queria que você participasse desse momento, tá? Eu vou te envolver bastante nisso aí. Vou botar o... Se eu fosse dar um título, daria Conhecendo e Andando na Nossa Vocação. Você não precisa abrir, você só fica ligado aqui comigo. Filipenses 1:27 diz: Então, portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer estando ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis, diga comigo, firme num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma, pela fé do Evangelho. Então ele diz, permanecei firme num só espírito. Aqui não é o Espírito de Deus, é o nosso espírito. Firme no mesmo espírito, espírito de submissão, de comunhão, de fé. Firme no mesmo espírito, não espírito de maledicência, espírito de divisão, espírito de contenda, mas ele diz, permanecei firme no mesmo espírito, combatendo juntos
com uma só alma pela fé do Evangelho. Pergunta para o teu irmão, eu vou te envolver. Pergunta para ele, você sabe o que é a igreja? Pergunta aí. Não precisa responder. Se te perguntar, se você sabe o que é a igreja, faz uma pergunta. Você sabe qual é a tua vocação? Pergunta aí, gente, eu quero envolver. Você sabe qual é a sua vocação? Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus está fazendo com a igreja é tipo uma quimioterapia. Você pega uma pessoa doente e ela tem um problema, e a quimioterapia, as primeiras doses, parece que vai antecipar a morte, né? Parece que vai antecipar a morte, porque ela começa a efeitos colaterais, ela começa a fazer um negócio que cai cabelo, poxa, é para curar e está piorando. E quando o corpo reage, quando a imunidade do corpo está alta, a quimioterapia pode chegar até a curar. Mas no início ela é dolorosa, ela é difícil. E assim é conosco, nesse processo de cura da igreja, nesse processo de edificação da igreja. Parece que a gente está tendo uma quimioterapia, porque você é confrontado o tempo todo dia eu sou confrontado, todo dia eu quero agir na minha carne e sou confrontado a não agir na minha carne. Parece que é uma quimioterapia que parece que vai me matar. Mas quando o meu corpo reage, quando a minha imunidade, que é o Espírito Santo de Deus, está alta, então eu respondo ao tratamento. Amém? Vocês estão entendendo? É assim que funciona esse processo que nós estamos vivendo, né? Quantos cristãos tem aqui? Só para eu ter ideia. Quantos salvos tem aqui? Amém. Quantos fazem parte da igreja de Cristo? E eu preciso saber o que é a igreja de Cristo. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Procurai, presta atenção, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçareis. Você descobrindo a tua vocação, a tua eleição, e diligentemente procurar viver dentro dela, você jamais vai tropeçar. É a garantia. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui não falamos de salvação, que a salvação é de graça. Aqui é reino. O reino é conseguido por esforço. E como é que você consegue isso? Fazendo diligentemente firme a vossa vocação e eleição, porque você jamais vai tropeçar, né? Ok? Amém? Você não foi vocacionado para ser salvo. Ser salvo não é a tua vocação. Ser salvo é um presente que Deus te deu, né? É uma graça gratuita que Ele te deu, pronto, é tua. É um presente de Deus. Agora, a tua vocação, você tem que conhecer. Por isso que eu fiz essa questão de vocês perguntarem uns aos outros, qual é a nossa vocação? E às vezes a gente não sabe. A tua vocação não é profetizar, não é falar em línguas. Isso são dons que Deus dá para a edificação da igreja. Mas essa não é a tua vocação. Então, Mauro, qual é a minha vocação enquanto cristão? Eu fui chamado com uma santa vocação. A salvação foi um presente, né? Amém? Vocês estão entendendo? É isso aí. Jesus nos salvou, sim ou não? Sim. E a gente entende que a salvação só foi um método de Ele nos levar de novo ao caminho.
né? Então, para que ele salvou? O que Jesus tem a ver enquanto igreja, enquanto membro, enquanto parte do corpo de Cristo? Romanos 14 diz assim: porque foi precisamente para isso mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Pera lá, eu pensei que era para me salvar somente, mas ele está dizendo, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e se ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E eu quero te dizer uma coisa: Senhor é dono, quem dá ordem, quem traça limite, quem pune, quem corrige, mas também quem recompensa. Senhor é esse é o Senhor. 1 Coríntios 7, 22, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Diga assim: eu sou um escravo de Cristo. E você sabe qual é a característica de um escravo? Característica de um escravo: primeiro, não é independente. Um escravo não é independente, ele não faz o que quer. Então diga para mim: um escravo não é independente. Segue as regras do seu senhor. Diga: não possui bem nenhum, tudo é do seu senhor. Trabalha para o seu senhor sem salário. Quantos escravos de Cristo tem aqui? Tudo é do Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você não tem que dar nada para Deus que já não o pertence. Até o dinheiro você não dá, você devolve, porque tudo pertence a Deus. Só tem uma coisa que Deus quer de você, que Ele só vai ter se você dar. Você sabia que só tem uma coisa que, se você não der, Deus não vai ter? Literalmente falando, o teu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração você tem que dar voluntariamente para o Senhor. Vocês estão entendendo? Agora, se você não entender que quando você entrega o teu coração para o Senhor, você precisa fazê-lo Senhor, e a gente está entendendo que é senhorio, é mais do que salvação. Amém? Quantos estão comigo? Se você não entender esse chamado, se você não entender esse propósito, enquanto igreja, você está fora do contexto de igreja, ainda que venha na reunião, ainda que faça parte de uma igreja local. Então você tem que entender o teu chamado. Para que Deus te chamou? Para que Deus te plantou numa igreja local? O que Deus quer? Senão você é um religioso. Você vai até ser salvo, mas não vai contribuir, não vai participar do corpo. Você tem que entender qual é a tua vocação, para que você foi chamado. Senão a gente vai transformar isso aqui num ritual religioso. E não vamos crescer, não vamos andar, nem como pessoas e nem como igreja. Porque não entendemos que é uma reunião social, a gente vem aqui, se alegra. Eu fiquei muito feliz, pastor Rodrigo, porque a gente está virando o ano, e a gente precisa virar o ano com mudança de mente sobre igreja. Temos promessas de Deus, porque às vezes Deus parece que promete e não cumpre. Às vezes parece que Deus promete e não cumpre, porque Ele está esperando a gente responder à promessa, responder ao que Ele está ensinando. Você tem que responder, eu tenho que responder. Quando responder, aí Ele vai começar a fazer. É assim que funciona. Então quero que você entenda nessa noite, para você mudar de ano com uma mentalidade de que você tem uma participação especial na igreja de Cristo.
Você não foi chamado para viver isolado de qualquer maneira. Você tem que entender a tua vocação. Então é isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Nós temos um modelo, gente. Nós temos um modelo. Mas até quando a gente só vai olhar para Jesus? Até quando? Paulo disse, olha para mim, eu sou imitador de Cristo. Pô, será que isso é privilégio de Paulo? Será que só ele pode chegar nesse nível de falar, cara, olha para mim? Porque se você olhar para mim, você vai ver coisas. Ficou melhor, mas segura a onda. Você vai ver coisas de Cristo. Então nós temos que ser exemplos dos fiéis. Caminhar na nossa vocação para que sejamos exemplos uns para os outros. Amém? Quantos estão aqui? Eu quero dizer uma coisa, a maioria dos problemas que temos na igreja, do quais você reclama, é porque não andamos de modo digno da nossa vocação. Sabe quem é o culpado? Ele falou, eu. O culpado, fala de novo. Eu vou dizer, eu. O culpado é eu, é você. Então vamos transferir a culpa para o eu. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se tem um culpado nesse lugar, sou eu. Amém? Agora, como andar de modo digno? Na prática, no dia a dia. Eu não vou ficar aqui divagando na poesia, não. Eu vou falar como você anda de modo digno. Efésios 4:25. Pelo que deixando a mentira, fale a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Como é que você anda na tua vocação? Largando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por que tanto medo de se falar a verdade? Por que tanto medo do que ele vai pensar? Não interessa. Ele está dizendo aqui, porque deixando a mentira, fala a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Isso aqui é vocação. Você quer andar na tua vocação? Tiago ensina, irmãos, não falei mal uns dos outros. Ele está dizendo, cara, não fale mal. Quantos falam mal uns dos outros aqui? Não precisa responder. Quantos já falou mal de alguém? Eu já. Mas ele está instruindo. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador, mas juiz. Então ele está dizendo, como você anda na tua vocação. Para de falar mal. Se você não tem bem para falar, fique calado. Pastor Hermínio, ele diz, se você procurar o mal na pessoa, você vai achar. Se você procurar o mal em mim, você vai acabar achando. Enquanto Deus edifica-nos. Então não pare de procurar o mal nas pessoas. Procure o bem. Você vai achar também. Procure o bem. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Como? Olha só. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Tiago 8:9. Não vos queixeis uns dos outros. Pô, cara, a linguagem da queixa, né, Marcos? Pastor Marcos? Linguagem da queixa, só reclamo, cara. Só reclamo. Tem gente que só reclama. E ele está ensinando aqui, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Gálatas, carta ao Gálatas diz, olha só isso, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Dane-se o meu irmão, desculpa a palavra, eu quero cuidar de mim. Mas está falando aqui, levai as cargas uns aos outros. E ele está dizendo que você cumpre a lei.
Lei de quem? Lei de Cristo, cara. Lei de Cristo. Estou falando de lei de Moisés, eu estou falando de lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Mas é muito fácil deixar um irmão, né? A gente tem muita tendência a abandonar. Dizem que a igreja é um exército que abandona os seus feridos, mas não é verdade. Não é verdade. A igreja é um exército que precisa aprender a cuidar dos seus feridos. Ela não abandona, ela só não sabe fazer certo. E a gente está aqui para aprender isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem direito de andar de qualquer maneira enquanto igreja do Senhor. Você não tem direito. Você tem direito de andar na tua vida pessoal, mas enquanto igreja, corpo de Cristo, você não tem direito de andar do jeito que você quer. Você tem um compromisso com a edificação. Se um membro sofre, todos sofrem. Cara, fora da lei, fora da graça. Eu me lembro lá, foi Acã que pecou e Deus falou: Israel pecou. Um homem pecou, Deus atribuiu a Israel. Não falou fulano pecou, Israel pecou. Tal a importância do coletivo. Então você não tem direito, enquanto igreja, de viver uma vida de pecado. Você não tem direito de criar problema. Você não tem direito. Como igreja, não. Eu tenho que aprender a andar de modo digno, cara. Digno, onde as pessoas olham para mim, tem defeito, está se aperfeiçoando, sim. Mas olhar para fulano e dizer, cara, ele é um bom exemplo para ser seguido. Eu quero olhar para os irmãos, Marco Serra, cara, anda com aquele homem de Deus, anda comigo, cola com o pastor Rodrigo, cola com o Jorginho. Eu quero dizer isso dos irmãos, e não aquele cara que você, pô, cara, se afasta do fulano que é furada. Eu não quero dizer isso. Quero dizer, não, cara, aquele cara você pode confiar, porque ele é um discípulo do Senhor, ele entendeu a sua vocação. É isso que eu quero, cara. Gente, eu já pensei em desistir da igreja muitas vezes. Sabe por que eu não desisti? Porque eu não tenho outra opção. Deus me colocou no corpo, Ele me deu uma vocação assim como você, e eu não tenho opção. Desistir não é opção. Amém? Vocês estão comigo? Você sabia que grandes homens que deixaram legados, fizeram história, eles foram conhecidos, são lembrados porque foram homens que aprenderam a resolver problemas. Você sabia disso? Grandes homens milionários, homens que deixou legado, eles foram conhecidos porque eles não criaram problema, eles resolveram problema. A tua vocação é resolver problema. Você sabia que a tua vocação é resolver problema? Um dia existia um problema. Eu não podia falar com uma pessoa em outro estado. Eu não podia falar com uma pessoa em outro bairro. Aí alguém resolveu o problema. Graham Bell inventou o telefone. Ele resolveu um problema da humanidade. Porque um dia um homem entendeu, eu tenho um problema para resolver. E a partir do dia que ele se interessou em resolver esse problema, hoje nós falamos com pessoas do mundo inteiro, porque um homem quis resolver o problema da falta de comunicação a longa distância. Vocês estão entendendo? Uma vez, cara, alguém estava no escuro e acendeu uma vela e a vela apagou. E ele percebeu, cara, essa vela não dura muito tempo, não dura a noite toda. Então, ele inventou a lâmpada, Thomas Edison. Resolveu o problema da escuridão. Por quê? Porque tinha um problema. A vela não durava muito tempo. Todo mundo ficava no escuro. Então ele teve interesse. Pô, cara, eu tenho que resolver esse problema de uma vez por todas. E ele resolveu o problema e criou a lâmpada. Arquimedes, o primeiro que trabalhou o elevador, teve um problema.
De repente a mãe dele foi num médico, era no 5º andar, e ele não conseguia subir 5 andares. Ele falou, cara, que problema, eu tenho que resolver isso. E veio a ideia do elevador. O cara resolveu um problema. Hoje, imagina subir a torre gêmea de escada. Ele resolveu um problema. Problema do elevador. Hoje, vou dar um exemplo de Elon Musk. Ele é conhecido como solucionador de problemas. O cara quer resolver o problema da poluição, inventou o carro elétrico. Tinha um problema que o foguete ia e não podia voltar. Ele agora inventou ré para o foguete voltar. Nós temos uma vocação: resolver problemas. Amém? Agora a pergunta é, Fabrício, você quer ser um criador de problema ou um resolvedor de problema? Um resolvedor. Solucionador de problema. Pastora? Solucionador. Quantos querem ser solucionador de problema e não criador de problema na igreja? Caramba, então nós somos um. Todos querem. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Todos nós queremos resolver problemas e não criar problemas. Então você não está na igreja. A tua vocação é resolver problemas, chamado, e não criar problema. E como é que você anda? De forma que você não crie problema. O pastor Rodrigo de vez em quando fala: Mauro, você não conhece os bastidores. Você não sabe o que rola de domingo a domingo nos bastidores. Problemas. Por que tanto problema? Porque nós não andamos de modo digno. A gente não tem ideia do que é igreja. A gente não tem ideia do que é propósito de Deus. Porque se a gente aprender e tiver ideia, consciência disso, a gente vai parar de criar problema na igreja. Porque o teu chamado, o meu chamado, é uma vocação celestial. Quem te vocacionou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Moisés, foi o próprio Deus. Te vocacionou. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. A tua vocação é reconciliar as pessoas, não é dividir. A tua vocação é juntar e não espalhar. Essa é a tua vocação como igreja. Então, se a gente não mudar a nossa mentalidade de que é igreja, a gente é um bando de pessoas que creem em Jesus, que se ajuntam para cantar à noite e vai embora. E as promessas não acontecem, pastor Rodrigo. Poxa, claro que você não anda segundo a tua vocação. Amém? Vocês estão comigo? Vou fazer uma pergunta. Como resolveremos o problema do mundo se não resolvermos os problemas da igreja? Como a gente vê a televisão, né? Como nós vamos resolver o problema do mundo se a gente não resolve o problema da igreja? O mundo está aguardando a nossa manifestação. A única ferramenta para mudar o mundo é a igreja. Mas será que é uma igreja problemática? Uma igreja que fala mal uns dos outros? Um bando de mentirosos que não consegue andar na luz com o irmão porque tem medo, sei lá o quê? Sei lá o quê? Será que é essas pessoas que vai atingir o Brasil, o Rio de Janeiro? Será que é através dessas pessoas que vivem reclamando, falando mal uns dos outros, cheio de contenda, que vai trazer salvação para o Brasil? Reclamamos dos governos e às vezes somos injustos igual a eles. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de acorda. Para mim, eu estou há 2 meses sofrendo com isso aqui. Aqui minha terapia está aqui, quase me matando, já caiu o cabelo e tudo. Mas eu quero reagir. E o câncer da omissão, o câncer da falta de fé, ele vai cair por terra. Se você abraçar de coração aberto,
e falar: Senhor, eu quero viver a minha vocação. Eu tenho um compromisso com Deus e um compromisso com o corpo de Cristo. Se você quer viver isolado, você sai fora. E mesmo assim, você não deixa de ser. Porque quando você se converte, você é inserido no corpo, não tem jeito, não tem como fugir. Não tem como fugir. Nós fomos chamados para resolver o problema da falta de amor. Quantos acham que a falta de amor é um problema no mundo? A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. É muita gente. Muita gente. Então nós temos que resolver esse problema. Entendeu, pastora? Temos que resolver esse problema. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar quase todos. Mas eu não posso estar nesses quase todos. Eu tenho que resolver o problema da falta de amor. Como? Como? Acabei de ler várias maneiras. Várias maneiras. Nós temos que resolver um problema seríssimo. Começando por dentro da igreja. O problema da falta de perdão. Pessoas dentro da igreja guardando mágoa e não conseguem perdoar. Como é que a gente vai pregar? Que evangelho a gente vai pregar se dentro do nosso meio tem pessoas que não conseguem perdoar? Então eu quero dizer para você, você tem um problema para se resolver: falta de perdão. Se você não tem esse problema, você vai ser canal de bênção para ajudar quem tem. Amém? Amém? Esse é um problema que tem que ser resolvido, tá? Nós fomos chamados para resolver o problema da falta de sinceridade. Falai a verdade cada um, porque somos membros um dos outros. Pessoas sinceras. A Bíblia diz que o cidadão do reino, ele não muda mesmo com dano próprio. Mesmo com dano próprio. Eu tenho que ser sincero e falar a verdade, mesmo com dano próprio. Mesmo com... Ou então você escolhe negar Jesus, como Pedro. Vou mentir, não é comigo. Não importa se eu vou perder a cabeça como João Batista. Né? A gente fala assim de Pedro, mas depois ele mudou, tá? Depois ele, né? Amém? Então você tem que ter um problema da falta de sinceridade, né? Nós temos um problema sério para resolver. O mundo está cheio dele, e dentro da igreja a gente tem que resolver um problema. O problema do egoísmo. Pessoas que só pensam em si mesmo. Tem um ditado no mundo que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas no reino é farinha pouca, meu irmão primeiro. Pode aplaudir. No mundo diz, né? Farinha pouca, meu irmão primeiro. O reino diz farinha pouca, meu irmão primeiro. Parar, deixar de ser egoísta. Aprender a dividir. Entendeu? Como? Hã? Pô, rapaz. Amém? Isso é um problema. É um problema, sim ou não? É. Um problema que tem que ser resolvido. Ou então você vive, se acomoda e a gente continua vivendo com esse problema. Problema de egoísmo. Alguém tem mais um problema que tem que ser resolvido? Quem quer dar mais uma chutada aí? Ninguém mais? Eu estou com uma lista aqui, mas não vou falar todos eles, né? Uma coisa eu sei: vocês levantaram a mão e Deus viu. Não seja hipócrita. Você levantou a mão dizendo que não quer ser causador de problema, mas quer ser solucionador de problema. Agora diz para o teu irmão: solucionar problema dói. Fala para ele, Fabrício. Solucionar problema não é mole não, cara. Mole. Muitas vezes você põe tua cabeça a prêmio para solucionar problema. Entendeu? Mas é melhor solucionar do que causar. Eu quero crer que no nosso meio, eu me incluo, não teremos mais causadores de problema. Aquele irmãozinho lá que eu dizia, cara, aquele irmão é problemático, não quero dizer mais.
Eu quero olhar para o irmão que era problemático e dizer: cara, que irmão bom de resolver problema. Tem gente boa de resolver problema. Cada um na sua qualificação, seu jeito de ser. Entendeu? O diabo, ele tem pintado uma coisa muito feia, que o ser humano é mau. Eu tenho uma sobrinha, tomara que ela esteja me ouvindo, pouco provável, que ela tem 25 gatos. E ela fez um gatil, se é que esse é o nome, tudo direitinho, tá? Não é largado dentro de casa, não. E ela disse que quer conviver com bichos, porque ela desistiu do ser humano, porque ela acha o ser humano mau. Entendeu? Então, ela acha, eu não sei o que fizeram para ela, né? Mas eu quero dizer uma coisa: o ser humano, cara, é a obra-prima de Deus. Nada que Deus fez, Ele disse: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Como é que pode ser ruim um trem desse? Pô, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, e o homem é ruim? O homem é bom, só que ele caiu. E o esforço de Deus para salvá-lo não é apenas para livrá-lo do inferno, é para fazê-lo de novo um homem bom. Homem bom. E você, enquanto igreja, tem a grande responsabilidade de ser esse homem e de ser essa mulher. Foi para isso, cara. Foi para isso, não foi para salvação. Salvação, eu diria que é um bônus. Jesus veio resgatar o que se havia perdido, mas foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Interessante que eu estou evangelizando meu filho, todos sabem, né? E ele estava com a namorada dele lá, a gente tem falado bastante, coisa e tal. Aí eu estava sentado assim no portão do lado de dentro, ela ia sair para ir na frente, estava sem chave. Aí eu: Gabi, só sai com a senha. Ela olhou: não vou abrir se tu não avançar a senha. Sabe qual foi a senha que ela disse? Jesus é o Senhor. A menina toda incrédula. Da onde ela tirou essa imagem? Da onde ela tirou essa senha? Ela falou, cara, quando ela falou, eu falei: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, cara. Eu jamais esperaria que ela dissesse aquilo, Letícia, pastora. Declarou, liberou. Aí eu falei, eu nem me lembro o que eu falei. Eu falei alguma coisa para ela. Aí eu abri, mas na minha mente eu falei: Deus vai te pegar. Já está pegando. Vocês estão entendendo o que é o evangelho? Vocês estão entendendo o que é a igreja? Vocês estão entendendo o que é esse ajuntamento? Para que serve a igreja? Vocês estão comigo? Mas o problema é que a gente não quer resolver problema, a gente quer fugir do problema. Hoje o sistema diz: se eu tenho um emprego e tenho problema, eu peço as contas, vou tentar arranjar outro. Se eu tenho um problema com a minha mulher, eu peço o divórcio e vou arranjar outra. Se eu tenho um problema com o vizinho, eu me mudo. Se eu tenho um problema na igreja, eu vou procurar outra. Mas sabe qual é o problema de você fugir do problema? É que você leva ele contigo. Sabe por quê? Que o problema é você. Você leva ele contigo. Já viu pessoas que saem de um lugar, depois de 20 anos volta lá para resolver um problema que não foi resolvido? Você não pode sair do teu casamento por causa de problema. Você, a partir de hoje, você disse que é um resolvedor de problema. Você não pode mais sair da igreja porque você tem problema, porque você disse com a tua boca: eu sou um resolvedor de problema. Você não pode fugir do teu vizinho porque você não aguenta mais ele. Não, você disse, cara. Você é um resolvedor de problema. Então você tem que resolver problema. Não fuja deles. Amém? E eu botei: o problema é que quando fugimos do problema, levamos nós mesmos conosco. Quando fugimos, nós levamos nós mesmos conosco.
Você é o problema. Eu sou o problema. Sabe qual é a única razão de existir problema? Quem sabe? A única razão de existir problema é para que eles sejam resolvidos. Deus criou alguns problemas. Você sabia que Deus criou alguns problemas? Josafá, vem um exército maior do que ele temou. Olha que bruta de um problema. Aí Deus, vamos resolver esse problema. Deus cria, né? Sabe qual foi o maior resolvedor de problema, o qual nós temos que nos espelhar? Jesus. Ele resolveu o maior problema, o problema do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe problema maior? Jesus resolveu. O maior resolvedor de problema que todo mundo. Ele resolveu o problema do olho por olho, por dente. E, cara, se bater na tua face, dá outra. Resolveu um problema. Resolveu um problema. Jesus o tempo todo resolvendo problema. Amém? Resolveu o problema da incredulidade. Pedro, joga de novo, vai ter peixe. Resolveu um problema. Olha que problemão. Pedro estava quase para ser despejado, não pagou aluguel, tinha que pescar, chega a noite inteira lá, coisa e tal. Aí vem Jesus e faz o quê? Ele não fez apenas um milagre, ele resolveu o problema. Jesus, o maior resolvedor de problema. Amém? O problema, sabe onde está o verdadeiro problema? Vamos ser honestos. O verdadeiro problema está aqui dentro do nosso coração duro. Nosso coração, né, duro. Tem um texto que diz: de onde vêm as guerras, senão do que limita dentro de vocês? Mais ou menos assim. O problema é o nosso coração duro. Por que eu não perdoo? Porque eu tenho um coração. Por que eu sou egoísta? Porque eu tenho um coração duro. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. E quando fala coração aí, está falando de mente, entendimento, de intenções. É intenções, cara. Não é coração que está batendo. Se fosse coração, quando você faz um transplante de coração, a pessoa ia passar a ser o outro. Está falando de entendimento, de mente. Então, eu volto a dizer, eu falei para vocês e vou repetir: você e eu não temos direito de macular a igreja do Senhor. Você foi chamado para edificação. Se tem problema, tem, mas podem deixar de ter. Vamos parar de como é que faz? Acariciar os problemas. Já ouvi gente dizer: não tem jeito não, cara. A igreja não tem jeito não, vai ser sempre assim. Mentiroso. Tem jeito sim. Tem jeito, a igreja tem jeito. Tem jeito, isso que a gente sonha. Uma igreja santa, referência para o mundo, referência para o bairro. Cara, isso é real. Isso é verdade. O diabo crê mais do que nós, às vezes. Tanto crê que ele sabe o estrago que vai fazer uma igreja nesse perfil. E ele fica botando na tua mente a mágoa, que não tem jeito mais, que não há esperança, não vou falar a verdade, que senão ele vai me odiar. Um monte de engano, um monte de mentira. A gente tem que olhar para a Bíblia e simplesmente andar de acordo. Se está dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Acabou. Aí eu digo que Jesus é o Senhor. Eu faço o que quero, cara. A gente leu ali que é escravo, que o escravo não tem vontade. A única coisa que o escravo faz é obedecer. Só que eu li um texto também, que se somos escravos de Cristo, verdadeiramente somos livres. Ser escravo de Cristo é ser livre. Essa é a verdadeira liberdade. Aquela falsa liberdade que o mundo pinta. Não sou livre, faço o que quero. Você é escravo. Você é escravo. Uma vez,
houve uma situação de um embate de um pastor e eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas o cara falou pro pastor: cara, você não fuma porque tu é escravo, você não, por isso que você fuma, eu sou livre. Aí o pastor pegou: eu sou livre, eu não fumo, eu posso fumar, mas não quero. Agora, faça isso, deixe de fazer. Quem é o escravo aqui? Então, eu não fumo, não é porque eu sou escravo, eu não sou livre, é porque eu não quero. Entendeu? Eu perdoo porque eu sou livre. Por isso que eu perdoo. Você é livre, cara. Seja feliz. Eu cuido do meu irmão. Eu cuido do meu irmão porque eu sou livre, cara. Deus dá. Deus dá. No outro dia mesmo, o irmão me ligou: Mauro, tá desempregado, tô sem gás. É Diderot o nome dele. Diderote. Aí, tô sem gás, Mauro. Quando eu falei: é mesmo, cara. Aí eu: tá bom, vamos ver aqui. Eu tava duro, né? Não tava com 115 reais para comprar o gás. Falei: vou ver aqui, Diderot. Aí, tinha 40 reais. Aí liguei para mais 2 irmãos para resolver. Cara, resolvi um problema, pastor. Eu consegui resolver o problema do irmão. Sabe por quê? Porque eu me interessei. Eu não desliguei. Diderot, deixa eu fazer uma oração forte. Senhor, em nome de Jesus, libera o gás para esse irmão. Deus é dono do ouro e da prata, mas a prata e o ouro do Senhor está no meu bolso e no teu. Esse é o problema. Aí eu não pude resolver sozinho. Liguei para 2 irmãos, inteiramos. Diderot, vem pegar. Ele morava longe. O dinheiro. E Mauro, nem da passagem tenho para ir pegar o dinheiro do gás. Eu falei: cara, fala sério, vem a pé, tu tá meio gordo. Mas era longe. Tá bom, cara, vamos inteirar o dinheiro da passagem. Ele veio, pegou e resolveu um problema. Existe glória nisso. Isso é muito, muito simples, cara. Você está entendendo? E às vezes a Bíblia diz o seguinte: se eu, tendo o recurso desse mundo, ver um irmão passando necessidade e fechar o coração, como pode estar o amor de Deus no meu coração? Como é que pode? Entendeu? E a Bíblia diz para você ajudar o necessitado e não de quem você gosta, né? A pastora sabe de alguém, né? Aquela cunhada minha, não precisa ninguém saber, que a vontade era esganá-la, e altamente necessitada, e a gente tendo que fazer exatamente o contrário. Minha vontade é esganar ela, mas eu estou aqui para resolver problema e não criar problema. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Deixa eu falar uma coisa. Isso é pastor, isso é uma coisa minha. Mas eu penso assim: nós cremos que Deus tem mandado promessa de crescimento, né? Não é por causa do pelo rei e nem do casal pastores ilustres, mas é por causa das almas que precisam ser salvas. Essa é a maior causa e motivo do crescimento. Se a tua intenção de fazer crescer a igreja é status, é outra coisa que não seja isso, tem coisas que vão acontecer sim, mas a motivação é vidas. Quer sejam vidas que precisam de salvação e ser inserida no reino, ou pessoas que estão abandonadas aí, que estão desacreditadas na igreja. Está entendendo? Agora, eu quero dizer uma coisa: eu não sou filho de profeta, nem irmão de profeta, mas eu entendo que Deus não quer fazer crescer uma igreja problemática. Crescer uma igreja problemática é fazer crescer os problemas. Aí a gente: cadê a promessa? Cadê? Porque eu não sei, eu não estou profetizando nem nada não, mas por que será que Deus segurou a compra do terreno? Não sei. De repente Deus está falando: cara, eu tenho plena convicção que essa palavra que eu estou dando é para virada de ano. Por isso que eu fiquei feliz de pastor Rodrigo ter me chamado, porque meu coração estava... Cara, a gente tem que mudar de ano com outra mentalidade, cara.
A gente tem que mudar de ano com outra mentalidade de igreja, de corpo de Cristo. Se a gente continuar com essa mentalidade mesquinha, egoísta, farinha pouca, meu pirão primeiro, cara, aqui é muito gostoso, eu amo vir aqui, é legal, mas vai muito além. Sabe por quê? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. E eu não vou demorar. Eu falei que você poderia assistir de um pessoal com 2 melancias nas mãos. Você já tinha caído há muito tempo, né? Ouve só. Todo mundo sabe o que é metanoia, né? É uma mudança de mentalidade. Então, Deus quer mudar a nossa mentalidade. Não porque é final de ano, não porque virada de ano é comum você fazer alvos. Eu não sou contra, eu também faço. É um marco, né? Está começando um novo ano. Agora, se fizermos isso tudo sem entendimento, então, se alguém perguntar qual a sua vocação, você já pode dizer, resolver problemas. Resolver problemas. Tá? Mas antes você tem um problemaço para resolver. Contigo mesmo. Primeiro problema, resolve o teu problema contigo e com Deus. Se quebranta na presença de Deus, busca o Senhor. Tudo começa, não é aqui. Sabe onde começa esse processo todo? Dentro do teu quarto, do banheiro, da onde tu quiser, o teu lugar secreto. É lá que começa. Restaura o teu sacerdócio. Quando eu falei no início, né? Presença de Deus não tem a ver com eu sinto ou não sinto, eu sei que ela está presente. E por que essa instabilidade? Um dia eu sinto, um dia eu não sinto. Que confusão é essa? Um dia Deus está, um dia Deus não está. E Deus não estava lá, eu não senti. Que isso, gente? Deus está aqui nesse lugar. Eu espero que você também diga, posso senti-lo. E não só saber. Né? Primeiro você sabe e depois você sente. O sentir ou não depende de você, não de Deus. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho. Aleluia. Amém? Todos concordaram com essa palavra? Amém? Seremos solucionadores de problemas. Amém? Glória a Deus. Toca teu irmão, dá a mão aí ao teu irmão.